Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Bem-vindos à 23ª aula do curso de Eletrônica Fácil e Prático. Essa é a terceira aula da série de amplificadores lineares. Já falamos de teoria sobre esses amplificadores e agora vamos partir para a parte prática. Vamos montar cá na aula uma parte de potência de um amplificador classe AB. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, deixe também seu like e marque lá o sino de notificações para poder ser notificado das próximas aulas e vídeos aqui do canal. Bom, agora, sem demoras, vamos direto à nossa aula. Curso de Eletrônica Fácil e Prático. Pau na máquina. Vamos lá. Bem, vamos então aqui ao nosso circuito proposto de hoje. Temos aqui um amplificador de classe AB. AB por quê? Lá na aula passada eu coloquei aqui, entre a base desses dois transistores de saída, uma fonte de alimentação. E é exatamente isso que acontece com esse classe AB. Nós vimos que no classe A nós temos um transistor apenas, fazendo toda a forma de onda, tanto positiva quanto negativa, e é onde nós temos uma melhor fidelidade, ou seja, o amplificador de classe A, eles são mais fidedignos, mas vimos também que eles são os menos eficientes, tem cerca de 25% de eficiência em média. Isso pode alterar um pouco conforme o circuito, conforme o transistor usado, a alimentação e outros fatores, mas a média é de 25%. São amplificadores bons quando você precisa de baixa potência e altíssima qualidade, porque já que você não vai precisar de muita potência, você não precisa gastar muito em dissipação, em transistores de alta potência. Então, quer dizer, são circuitos que têm a sua função. Aí vimos também a classe B que usa dois transistores, como esse aqui, né? Um NPN e um PNP. Só que as bases não têm esses diodos aqui, não tem essa fonte, ou seja, recebem o mesmo sinal as bases. Isso faz com que a forma de onda aconteça mais ou menos isso aqui, ó. Vamos dizer que eu tenha lá uma onda senoidal na entrada do meu amplificador, aqui é a entrada do meu amplificador, né? Eu tenho uma onda senoidal entrando no meu amplificador assim, né? Aqui nós temos a linha de zero, né? Aqui é 0 volt. Ela está entrando assim, mas na realidade ela vai sair mais ou menos isso aqui. Ela vai sair assim, aqui vai ter um corte e vai sair assim. Repare que essa onda é diferente dessa. O que aconteceu aqui? Como a base do nosso transistor precisa ali daquela tensão de 0,6, 0,7 volts para poder romper a junção NP, aqui, ou PN, né, conforme o transistor, o que acontece? Quando essa tensão aqui está abaixo desse 0,6, 0,7, ela corta, ela vai a zero. Em vez de ela diminuir até ao zero linearmente, antes de chegar ao zero, ela corta. E novamente corta até chegar aos zero negativo, aos 7 negativo. Então nós temos aqui um intervalo de 1,4 volts mais ou menos, onde nós não temos som. O som é perdido, o sinal é perdido, ele simplesmente é cortado da amplificação. Isso nós chamamos de distorção de crossover, né? Então o que acontece? Isso causa um som irritante, um som distorcido, um som que não é agradável. Bem, para solucionar isso, é que existe a classe AB. A classe AB, o que ela faz? Ela propõe uma fonte aqui entre os dois amplificadores, em que essa fonte mantém sempre cerca de 0,7 volts aqui na base. 0,7 aqui, 0,7 aqui, vai dar 1,4 volts na base dos dois transistores. De forma que, mesmo quando não se tem sinal, mesmo quando não tenho nada aqui, esses transistores estão abertos, ou seja, estão deixando passar uma pequena corrente, uma corrente mínima, mas estão deixando passar uma corrente sim.
Esse amplificador, você vai ver que mesmo ele sem som, ele tem um consumo baixo, mas tem um consumo baixo. Por quê? O circuito aqui está de fato consumindo parte da corrente, porque há uma pequena tensão aqui, há uma pequena tensão nessas duas bases, e elas estão conduzindo de forma a que essa condução faça fluir por aqui, né, pelo transistor até o alto-falante, uma pequena corrente, uma corrente mínima, mas uma pequena corrente, né? Então, o que acontece com isso? O meu sinal, quando está abaixo de 0,607, ele passa pelo transistor, porque ele agora não fecha mais, o meu transistor está sempre aberto. Então, o que acontece de fato? Lembra lá da aula anterior que eu falei que a corrente contínua enxerga o transistor como uma resistência? Aqui, nesse período, ele enxergava como uma resistência aberta, por isso que baixava a zero aqui e ficava a zero até chegar nesse ponto onde ele começava a perceber de novo, né? Então, daqui até aqui estava em zero. Mas agora, como eu tenho uma pequena tensão aqui, sempre mantendo o meu certo, ele já não vai acontecer mais aqui isto. Ou seja, ele vai ter minha onda senoidal completa, direitinha como tem que ser, certo? A corrente alternada, quando chegar aqui, seja da intensidade que for, ela vai ter aqui uma porta aberta para passar para o emissor, ou seja, vai ter sempre essa corrente aberta para o emissor. Bom, então essa é a solução dos dois diodos. Aqui gera 7, aqui faço 0,7 volts, aqui 0,7 volts, tendo aqui uma fonte de 1,4 volts, que é para poder me tirar isso daqui. Teoricamente, isso aqui é o que acontece no classe AB em relação ao classe B, né? Mas vocês vão ver também muitos classe AB. Eu estou aqui mostrando um que tem uma fonte, por exemplo, aqui nós vamos usar uma fonte de 9 volts, pode ser 12 volts. Com essa configuração, você pode alimentar isso aqui até cerca de, esse é um tipo 31, até uns 30 volts tranquilamente, certo? Com algumas modificações, até com tensões maiores. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho mais B, um positivo entrando aqui, certo? Ele está entrando aqui, esse positivo, e aqui nós temos a nossa massa. Vocês vão encontrar também, por aí, muitos classe AB que são para fonte assimétrica. Então, o que acontece? A fonte simétrica, ela vai ter isso aqui, ó. Elas vão ser 3 fios. Por exemplo, aqui vai ser o terra, aqui vai ser o positivo e aqui o negativo, certo? Quando vocês verem essa configuração aqui, né? Essa configuração aqui, esses dois resistores servem para isso, para evitar o desequilíbrio e essa oscilação entre os dois transistores, evitando assim que eles entrem em curto, certo? O nosso 2N é 2222. Eu coloquei esse 2N2222 aqui. Esse amplificadorzinho como está aqui, ele deve fornecer mais ou menos, eu creio aqui que uns 6 watts RMS. 6, talvez 7 watts RMS. Urbano, 6 watts RMS, 7 watts RMS é muito pouco. Você se engana. Eu estou falando de RMS. Mas para fazer isto, para ter esses 6 watts, 7 watts RMS, eles têm que estar com bons radiadores e tem que estar funcionando lá para mais de 25 volts aqui, talvez até com 30 volts. Teríamos aqui, eu não tenho uma carga fantasma, é uma ferramenta que eu não tenho, deveria ter, mas não tenho, né? E nem tenho resistores aqui de alta potência, porque senão eu poderia fazer uma carga fantasma e usá-los aqui na aula. Mas eu não tenho, peço desculpa a vocês, é um recurso que eu não tenho cá e poderia mostrar para vocês. Mas mais ou menos pelo que eu percebo, ele vai dar aí uns 6, 7 watts RMS. Para isso, volto a repetir, ele teria que ter aqui um tipo 41 com um bom radiador e um tipo 42 com um bom radiador. Meninos, atenção,
um NPN com um PNP. Esses dois chips são transistores que tem a carcaça, o coletor na carcaça. Então, se vocês forem colocar eles no mesmo radiador, eles têm que estar isolados. Ok? Esses dois aqui não podem entrar no mesmo radiador sem isolamento não, tá? Sem isolação, desculpa. Sem isolação não, tá? Se vocês colocarem eles sem isolação, é curto na hora. Você está juntando aqui o coletor de um com o coletor de outro. E olha que o coletor, você está dando curto na fonte, olha aqui, ó. O coletor de um vai a mais B, tá? E o coletor de outro vai a massa. Então, se você coloca eles num radiador sem a proteção certa, sem o isolamento, sem a mica, sem os isolantes nos parafusos, você está colocando a fonte em curto, tá? Então, atenção. Ou você coloca eles em dissipadores separados, e aí você vai ter ciência que num dissipador você vai ter lá a fonte, e no outro dissipador tu vai ter o terra, tá? Você vai ter os dois potenciais lá nos dissipadores separadinhos, tá? Ou você coloca o mais certo, o que eu aconselho você fazer, de colocar os isolantes, que assim você garante que eles estão separados. Bem, Urbano, posso fazer essa mesma configuração mais potente? Pode. Você pode botar transistores mais potentes aqui, que aguentem uma tensão maior. Pode. Só que para fazer... Você pode também fazer uma outra coisa, colocar dois transistores. Você pode botar aqui dois chips 41, dois chips 42 ligados aqui em paralelo, tá? Ou seja, base com base, coletor com coletor, emissor com emissor, aqui base com base, coletor com coletor, emissor com emissor. Só que para fazer isto, você vai ter que mudar algumas coisinhas. Quais são? Primeiro, esse 2N2222 eu acho que não vai ser suficiente. Depois eu tenho que dar uma olhada no datasheet, mas eu creio que não vai ser suficiente. Mas você pode botar aqui, por exemplo, um chip 31 para garantir que ele não vai aquecer e vai manter aqui a corrente suficiente para as 4 bases. Porque agora você não vai ter 2 bases só, você vai ter 4 bases consumindo isso aqui, não é mesmo? Então o tipo 31 seria mais aconselhável de você colocar aqui. Porque se você vai botar 2 transistores, você vai querer usar tensões maiores. E aí você já vai começar a chegar muito perto aqui da tensão máxima de trabalho do 2N2222. Se eu não me engano, o datasheet dele é de 40 volts, coisa assim, né? Então já 40 ou 50 volts, agora eu já não me lembro. Depois podemos olhar lá no datasheet dele para verificar se é 40 ou 50 volts. Né? Já com o tipo 31 você já vai ter tipos de 31 conforme a letra de 60 volts, de 70 volts, né? Então já vai ficar melhor. Segundo, você talvez tenha que diminuir um pouco, aumentar aqui. Sim, esse resistor você pode manter esse resistor, e aqui aumentar a corrente, talvez diminuir um pouco esse resistor daqui. Né? Aí teria que se fazer o cálculo novamente para mudar isso aqui para um chip 31. Mas eu acho que 1K também continuaria aqui com cerca de 1.4 volts. Basta só você colocar lá no circuito e medir aqui. Se você vê que ele está abaixo de 1.4, você diminui um pouco esse resistor, né? Se vê que está acima, eu creio que não vai ser o caso, você aumenta um pouco o resistor para manter essa fonte aqui próximo de 1.4 volts. Dito isso, aqui é um tipo 41, um tipo 42, o alto-falante até 4 ohms, tá? Isso aqui é para funcionar até 4 ohms, abaixo disso eu não aconselho, não é prudente. A minha caneta está querendo acabar a tinta. Mas dá para ver que é 4 ohms aí, né? Ela for preguiçosa, que eu tô com ela aberta, aí ela fica meio seca. Então, aqui o alto-falante até 4 ohms. E claro, se você aumentar a tensão aqui, você vai ter mais potência. E aí você pode usar o alto-falante de maior potência, tá? 6, 7 watts RMS aqui, não aconselho você a colocar um alto-falante com menos de 15 watts aqui, certo? Alto-falante com menos de 15 watts aqui, você pode queimar o alto-falante. Geralmente esses alto-falantes não têm a potência descrita em RMS, sim em PMPO
ou qualquer outra coisa, qualquer outro cálculo que, sinceramente, qualquer outro cálculo que o fabricante queira dizer que o alto-falante tem. Tem alto-falante que a gente vê aí que eu olho com o ímã pequeno, uma bobina fina e fala que tem 100 watts. Você sabe que se você colocar 100 watts aquilo nem pisca, queima direto, né? Ah, mais alguma coisa? Eu acho que na parte da teoria é isto. Vamos então para o nosso circuito. Vamos lá? Vamos ao circuito. Bem, voltamos cá. Estamos aqui com ele montado na nossa protoboard. Vamos dar uma passada aqui no que fizemos aqui nesse circuito, para que vocês possam perceber melhor, né? Nós temos aqui na nossa entrada o nosso positivo, nosso negativo e a saída para o alto-falante, tá? Então aqui a caixa de som tá ligada aqui. A caixa de som, ó. Já viram uma caixa de som dessa? Feita de papelão, ó. E é vazada, tá? É uma caixa de teste. Bom, funciona a contento para testes. Vamos lá. Aqui tem o negativo, aqui tem a saída de som, que sai aqui do nosso capacitor, como vimos lá no nosso esquema. Aqui a entrada dele vem exatamente aqui para o centro desses dois resistores. Está vendo que os resistores que eu coloquei aqui são resistores de 1/4 de watt. Então, quer dizer, são insuficientes, tá? Se eu fosse ligar isso aqui com uma potência maior, esses resistores iam torrar. Então, o resistor para entrar aqui, caso vocês queiram montar esse amplificador para uma potência maior, tem que ser de pelo menos 3 watts, tá? Aconselho até usar um de 5 watts para ficar tranquilo, né? Para você não ter percalços no caminho. Mas de 3 watts já é o suficiente para esses dois transistores, tá? Sendo, né, aqui também os dois diodos que ligam aqui, tá vendo aqui da base, ó, ele vem aqui da fiação da base de um, vem até um ponto central e vem até a base do outro transistor, que é o tipo 41, aqui o tipo 42, né? Aqui o coletor, tá? Que aqui é o pino do meio, que também é a carcaça do nosso transistor. Sai daqui e vem ao nosso mais B, a nossa fonte positiva, tá? Da base também aquele resistor agora é de 1K até a nossa fonte, não é isso? Depois nós temos também esse resistor aqui, tá vendo, ó? Que vem daqui da base do transistor 2N 2222 e vai até o que? A nossa saída de som antes do capacitor, que vai ser a nossa referência, né? Lembra que na aula anterior eu falei que a maioria dos amplificadores lineares trabalham sempre com realimentação? Eu esqueci de falar nisso agora naquele circuito, eu esqueci de falar desse resistor. Esse resistor pega uma referência e me traz para cá, ó. Tá vendo? Ele está pegando parte do sinal que está sendo amplificado aqui e está trazendo de volta para ser usado aqui na nossa entrada, ok? A nossa realimentação, nossa referência, certo? Esse capacitor aqui é o capacitor de acoplamento, né? Para não permitir que corrente contínua, né, passe lá para o nosso equipamento, para o nosso fornecedor de som, né? E aqui o nosso coletor que está indo para a massa, né? A massa está aqui, ó, tá vendo? Ó? O negativo está aqui, vindo aqui, e aí vem até aqui, ó, e aí polariza aqui tanto o coletor desse transistor quanto o desse transistor aqui pequeno, que é o 2N2222. Acho que o circuito está tudo aí, está tudo certinho. Vou fazer uma mágica aqui agora. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui alguma coisa por baixo. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui alguma coisa por baixo. Acho que dá para apoiar na própria placa aqui. Isso. De maneira que vocês possam ver aí a minha fonte enquanto ela trabalha, ou seja, como é que se dá o consumo, né, a potência consumida, né? Assim, olha, perfeito. Tá aqui a caixinha de som, né?
E eu vou colocar então uma música aqui. Eu vou colocar uma música do YouTube, porque se eu colocar qualquer outra música, gente, eles bloqueiam o vídeo, né? Não pode, né? Tem direitos autorais e a gente não pode usar. Lá quando a gente faz o YouTube, eles orientam a gente que a gente não pode usar músicas com direitos autorais. Tá certo, né? A música do cara, a gente não vai usar a música dos outros aqui, né? Eu não veria problema nenhum se fizesse uma música, alguém usasse a minha música, eu ia ficar até muito honrado, mas é o que eles mandam, é o que está na diretriz deles, a gente respeita, né? Bem, voltei aqui, já liguei tudo certinho, tá? Botei aqui a fonte, vai dar para vocês verem. Vou ligar aqui a fonte, tá? Vamos alimentar ela aqui a princípio com 12 volts. 12 volts. 12 volts é o suficiente, tá? E vamos aqui, deixa eu iniciar a música aqui. Deixa eu ligar aqui. Aqui eu vou conectar aqui, ó. Vejam que a potência aí dissipada dela 12 volts. Pode aqui, ó. Estão mornos, nada muito quente. Claro, devido às proporções aqui, né? Estou alimentando só com 12 volts. Não estou podendo botar mais tensão, porque senão vai esquentar aqui meus transistores, né? Mas tá dando um som bom. Essa caixa para mim não é uma caixa, é um alto-falante solto. Se eu soltar aqui, ó, você vê que ele tem um bom ganho, ó. Esse aqui é o áudio, né? E se você ligar aqui o sinal, eu tô vindo com um sinal meio tosco aqui, ó. Acabou a música, né? Tem que voltar a música, né? Voltar a música. Sem música não adianta. Foi. Isso. Né? Você vê que tem o áudio aqui, né, ó. E aí ligo direto cá, ó, na entrada. O som é de boa qualidade. Você vê que relativamente puro, apesar do alto-falante estar sofrendo. Esse é um alto-falante muito fraquinho. Os transistores estão amornados, não estão muito frios, mas também não estão quentes, também estão sem dissipador nenhum, né? Eles estão sem dissipador, quer dizer, com dissipador, com certeza você pode chegar aqui, colocar aqui 25, 30 volts, ter um rendimento muito melhor. Vou até aumentar um pouco aqui por enquanto, ó. Você vê que quando eu aumento lá a tensão, chega a sair 2 watts e meio, né? Estão mornos os transistores, não estão muito quentes,
né? Você vê que a partir de 5 volts, ó, 5 volts, agora começa a distorcer, ó. Eu baixei para 5 volts, olha, tá dando uma distorção. Não sei se você consegue perceber né? Não sei se consegue perceber na captação aí do celular, né? Mas com 5 volts já distorce. Mas olha só, um amplificador que funciona de 5 até uns 30 volts, ó. Aqui já quebra a distorção, ela já fica o som limpo. Olha, 4,2. Olha, menos de 4 volts se funciona o amplificador, ó. Claro, o som dele fica sofrido. Você vê que fica sofrido, fica bem mais baixo e fica sofrido. Ó, purinho o som agora, ó. Perfeito, perfeito. Com 24 volts. Mas já esquentou bastante o transistor. O transistor já começou a aquecer. Mas você vê que se você botar um bom dissipador nele, você já pode trabalhar com 24, 30 volts. Agora já esfriou de novo, começou a esfriar de novo o transistor. Mas com 24 volts o som subiu e ganhou volume e também ficou mais limpo, né? Eita, tava feia a coisa aqui, tá? É muito barulho. Vamos lá. Então, o que podemos falar do classe AB? Para amplificadores em geral, o classe AB é o mais utilizado. Esses PAs e tudo, você vai ver muito classe AB sendo utilizado. Claro, existe muito amplificador digital, que é o classe D, né? Que nós vamos ainda estudar mais à frente. O classe D são os amplificadores digitais. Sim, eles têm boa qualidade. Então vamos lá pensar. Sim e não. O classe D, para ter uma boa qualidade, ele tem que ter também uma boa construção. Você vê aqui que isso aqui é um amplificador muito simples, gente. Olha aqui, eu tenho 3 transistores, 4 resistores, 2 diodos e 2 capacitores. E fiz uma caixa de som aqui soar de maneira, assim, boa, né? De uma qualidade razoável. Não vou dizer que isso aqui seja um som maravilhoso, mas você acrescentando aqui alguma coisinha, alguns filtros e melhorando um pouquinho a arquitetura. Isso aqui deve estar cheio de ruído, porque olha só o alto-falante aqui, tô alimentando com um fio paralelo. Isso aqui tinha que ser um cabo blindado e tal, para você poder ir ganhando qualidade, fidelidade a isso. E mesmo assim você vê que tem uma qualidade razoável, com muito poucos componentes, né? Um classe D, você tem amplificadores de boa qualidade com classe D? Existem. Só que tem que ser arquiteturas muito bem trabalhadas, porque você vai trabalhar ali com sinal PWM. Então você está reproduzindo um PWM para um alto-falante. Então quer dizer, é outra coisa, é uma outra maneira de ver o negócio, totalmente diferente. Vantagens do classe D, já que a gente está falando disso. Você consegue fazer amplificadores de tamanho muito pequeno, com pouca dissipação e com muita potência. Porque o classe D estão entre aqueles amplificadores mais eficientes. Ou seja, aqueles amplificadores que vão trabalhar, como eles trabalham com PWM, é a mesma coisa que as fontes chaveadas. E você consegue trabalhar potências muito maiores, com menos dissipação de calor, com transistores menores e conseguir realmente resultados muito bons no que se diz em relação à potência. Em relação à qualidade, volto a falar, os classe D precisam de uma arquitetura muito mais bem elaborada para poder lhe render uma qualidade satisfatória. Mas aí entram circuitos integrados com processamento
de áudio para PWM mais sofisticados e muitas outras coisas que vão fazer com que o Classe D, se bem trabalhado, possa ter uma qualidade razoável de áudio. Fidelidade é o Classe A, com as restrições que eu já passei para vocês, né? Praticidade é este aqui, é o AB. É o melhor dos dois mundos. Tem alguma fidelidade, tem uma boa fidelidade até, vamos dizer assim, e são amplificadores relativamente simples e que conseguem lhe dar uma potência razoável, uma potência aceitável. Certo? Bom, gente, por hoje foi o que eu consegui passar para vocês. Espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde. E vamos até a nossa próxima aula, onde vamos continuar falando sobre amplificadores. Ainda temos outras etapas para ver, outras classes para verificar, outros assuntos para falar. E até lá. Um grande abraço e muito obrigado pelo apoio de todos vocês, tá? Um grande abraço, até a próxima aula. Vamos lá!